Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 20 de abril. Leitura da Bíblia, Josué capítulo 21, versículo 1 até o capítulo 22, versículo 1 ao 20. Evangelho segundo Lucas capítulo 20, versículo 1 ao 26. Livro dos Salmos, capítulo 89, versículo 1 ao 13, Provérbios, capítulo 3, versículo 15 e 16. Josué, capítulo 21. As cidades dos levitas. Então se chegaram os cabeças dos pais dos levitas, a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e as cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e falaram-lhe em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se dessem cidades para habitar e os seus arredores para os nossos animais. E os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, segundo o mandado do Senhor, estas cidades e seus arredores. Caiu a sorte pelas famílias dos coatitas. Assim os filhos de Arão, os sacerdotes que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate tiveram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Os filhos de Gerson tiveram por sorte das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Os filhos de Merari tiveram por sorte, segundo suas famílias, da tribo de Ruben, da tribo de Gad e da tribo de Zebulon, 12 cidades. Deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arredores por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que nominalmente foram designadas, para que fosse dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi deles. Assim lhes deram Kiriat Arba. Arba era o pai de Enaque, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e em torno dela os seus arredores. Porém o campo da cidade com suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores, Líbina com seus arredores, Jati com seus arredores, Estamor com seus arredores, Olom com seus arredores, Debi com seus arredores, Aim com seus arredores, Jutá com seus arredores, e Bet-Semes com seus arredores. Ao todo 9 cidades dessas 2 tribos. Da tribo de Benjamim deram Gibeão com seus arredores, Gabo com seus arredores, Anatote com seus arredores e Almona com seus arredores. Ao todo 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, 13 cidades com seus arredores. As mais famílias dos levitas de Coate tiveram as cidades de sua sorte da tribo de Efraim. Deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, com seus arredores na região montanhosa de Efraim, Gezé com seus arredores, Quibzaim com seus arredores, Bet-Horon com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Dan deram Elteque com seus arredores, Gibeton com seus arredores, Aijalon com seus arredores, Gato-Irmão com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da meia tribo de Manassés deram Taanaque com seus arredores e Gato-Irmão com seus arredores, ao todo 2 cidades. Total 10 cidades com seus arredores. Para as famílias dos demais filhos de Coate, aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram em Bazã, da tribo de Manassés, Golã, a cidade de refúgio para homicida com seus arredores, e Besterá com seus arredores, ao todo 2 cidades.
Da tribo de Issacar deram Quisião com seus arredores, Daberate com seus arredores, Jarmute com seus arredores e Enganim com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Azer deram Misal com seus arredores, Abdon com seus arredores, Elcate com seus arredores, Reobe com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Naftali deram na Galileia Quedes, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Amot-Dó com seus arredores, e Cartão com seus arredores, ao todo 3 cidades. Total da cidade dos Gersonitas, segundo as suas famílias, 13 cidades com seus arredores. As famílias dos demais levitas, dos filhos de Merari, deram a tribo de Zebulon, Jocneão com seus arredores, Cartá com seus arredores, Dina com seus arredores e Nalau com seus arredores. Ao todo 4 cidades com seus arredores. Da tribo de Ruben deram Bezé com seus arredores, Jaza com seus arredores, Quedemote com seus arredores, Mefate com seus arredores, ao todo 4 cidades. Da tribo de Gad deram em Gileade, Ramote, cidade de refúgio para o homicida, com seus arredores, Manaim com seus arredores, Esbom com seus arredores, Jazir com seus arredores, ao todo 4 cidades. Todas essas cidades tocaram, por sorte, aos filhos de Merari, segundo suas famílias, que ainda restaram das famílias dos levitas, 12 cidades. As cidades, pois, dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram, ao todo, 48 cidades com seus arredores, cada uma das quais com seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Desta maneira deu o Senhor Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e possuíram-a e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhe entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Josué capítulo 22. Josué abençoa e manda para casa as 2 tribos e meia. Então Josué chamou os Rubinitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos, pois, agora e ide-vos para vossas tendas, a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor, vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os sirvais de todo o vosso coração e toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para as suas tendas. Ora, Moisés dera a herança em Bazã, a meia tribo de Manassés, porém a outra metade deu Josué entre seus irmãos daquém de Jordão, para o ocidente. E Josué os despediu para as suas tendas, os abençoou. E lhes disse: Voltai às vossas tendas, com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés voltaram e se retiraram dos filhos de Israel em Siló, que está na terra de Canaã, para se irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandado do Senhor por intermédio de Moisés. O altar junto do Jordão. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. E os filhos de Israel ouviram dizer:
Eis que os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, juntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem a peleja contra eles. E os filhos de Rubem, e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finés, filho de Eleazar, o sacerdote. E 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e a terra de Gileade, falaram-lhe, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos altar para vos rebelar contra o Senhor? Acaso não vos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, pois que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandonei o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irá contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar fora o altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas, e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Evangelho segundo Lucas, capítulo 20, versículo 1 a 26. A autoridade de Jesus e o batismo de João. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos. E o arguíram nestes termos: Diz-nos, com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes: Também eu vos farei uma pergunta, dizei-me: O batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditaste nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de que João era um profeta. Por fim responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A parábola dos lavradores maus. A seguir Jesus passou a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou aos lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que eles dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de os espancarem e o despacharem vazio, em vista disso, enviou-lhes outro servo. Mas eles também a estes espancaram e, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de o ferirem, o expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores, arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. Ao ouvir isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. A questão do tributo. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhes as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, disseram esta parábola, mas temia o povo.
Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para ver se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixa levar a respeito humanos, porém ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhe o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é essa inscrição? Prontamente disseram: De César. Então lhe respondeu Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma, diante do povo, e, admirados da sua resposta, calaram-se. Livro dos Salmos, capítulo 89, versículo 1 ao 13. Promessa do reino messiânico a Davi. Salmo didático de Etan, Ezraíta. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão todas as tuas gerações a tua fidelidade. Pois disse eu: a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. Celebre os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor, entre os seres celestiais? Quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas, calcaste a Raabe como um ferido de morte. Com o teu poderoso braço, dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul tu os criaste, o Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Provérbios capítulo 13, versículo 15 e 16. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura.